estão inseridos todos num contexto espiritual. A gente às vezes não se percebe, né? Não dá muita atenção, mas nada é por acaso. Então, tudo que nós temos, tudo que nos passa, todos os dias das nossas vidas aqui encarnado, tudo tem um propósito, tudo tem algum motivo, né, para ter acontecido. Tá certo? Então, a gente sempre vai agradecer a chuva, vai agradecer ao sol, né? Porque imagine sem o sol e sem a chuva, a gente ia comer o quê? Né? Porque a lavoura, quem sabe um pouquinho, né? A agricultura precisa dos dois, chuva e do sol, para poder produzir alimentos para todo esse povão aqui desse planeta. Tá certo? Bom, antes de começar, gosto sempre de pedir que a gente dê aquela relaxada, né? E procure elevar o pensamento ao Mestre Jesus, né? Aos amigos espirituais, benfeitores, protetores, anjos guardiões, agradecendo a todos por mais esta oportunidade da vida, por mais esta oportunidade do trabalho, por mais esta oportunidade do aprendizado, por mais esta oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos nesta casa de amor, numa proposta que é única e exclusiva de cada um de nós, que é o autoconhecimento, o autoaprendizado. Que possamos, cada um de nós, termos as mentes abertas para a espiritualidade e recebermos tudo de bom que ela tem a nos oferecer nessa noite. E possamos, ao final dos trabalhos desta casa de amor, retornarmos aos nossos lares muito melhor do que quando aqui estivemos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu vou abrir a aguinha. Gente, a gente queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre um assunto que é muito atual, está muito aí na mídia, nas redes sociais e até nas rodinhas de amigos, né? na festinha, no churrasco, no bate-papo no boteco, né? Por quê? Porque é algo que mexe com cada um de nós. E aí, a gente resolveu falar um pouquinho por quê? Porque, infelizmente, alguns companheiros, né, alguns espíritos encarnados na Terra, como nós, não têm tomado o devido cuidado com relação a posicionamentos, né? Então, nós, como cristãos, e principalmente cristãos espíritas, temos que tomar muito cuidado, porque quando se tem vidas em jogo, nós só temos que ter um lado, que é o lado de Jesus, que é o lado do amor, o lado da paz, da harmonia, da fraternidade, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as guerras. Então, guerras ou Jesus? Perguntaremos para cada um de nós, né? A gente vive num planeta hoje que temos reconhecidamente, oficialmente, pela Organização das Nações Unidas, 193 nações, 193 nações, países, né? Comunidades, sociedades, enfim, que nome que a gente quiser dar. Desses 193 países, aproximadamente 90 deles vivem algum tipo de conflito armado. Vejam bem, 90 é quase metade de todas as nações do mundo
tendo algum tipo de conflito armado. E isso é muito triste. Evidentemente que nós temos conflitos que são mais simples, né? E conflitos mais graves. Desses 90 aproximadamente, pelo menos 7 são de grande intensidade, que extrapolam os seus efeitos só do país, né? Ou seja, afetam outras pessoas além daquelas que já estão envolvidas nesses conflitos. 7, onde afeta praticamente, né, eu diria que pelo menos 3 ou 4 afeta o planeta como um todo, né, no que diz respeito a vibrações espirituais. No mundo se gasta aproximadamente por ano 2 trilhões de dólares com armas. 2 trilhões de dólares. É zero para Dedéu. Tem algum professor de matemática aqui? Não? É 12 zeros. É muito zero. A hora que você vai escrever ali, você fica pondo 0, 0, 0, não acaba. É muito zero. O que dá aproximadamente de 13 a 14 trilhões de reais em armas. Num mundo, num planeta, onde nós temos aproximadamente 900 mil pessoas morrendo de fome por ano. Então veja como um posicionamento, né, é muito delicado nesses momentos de conflito. Ah, mas você como espírita, como eu já vi, como já aconteceu, qual que é a posição sua? Já perguntaram para você? O que a doutrina espírita fala? Que lado você está? Que lado? Como se fosse possível a gente ter algum lado quando vidas estão sendo dizimadas. Então aí você tenta argumentar, né, a falar, né, e aí as pessoas que não têm a mesma visão espiritual de que nós espíritas temos, ficam ligados apenas e exclusivamente no plano físico, nas coisas que acontecem no plano físico. E nós sabemos que o componente espiritual está envolvido em quase todos, ou pelo menos em todos esses conflitos. E nos mais graves, o componente espiritual é maior ainda. Por quê? Porque, como diz lá no Livro dos Espíritos, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já leu, releu, estudou, sabe de tudo, e quais salteados, né? Os Espíritos nos falam que nós, né, somos influenciados pelos Espíritos muito mais do que a gente imagina. E que a influência deles é tão grande que, às vezes eles até nos conduzem. Então, imaginem quais são os espíritos que estão conduzindo essa galera por aí que está se matando. Né? Que tipo de vibração esses companheiros, esses irmãos de encarnados aqui na Terra estão recebendo para poderem tomarem decisões assim ou assado, né, com relação a esses conflitos. Aí a dúvida vai só aumentando na nossa cabeça, né? A gente vai se perguntando cada vez mais, mas como é que pode? E aí a gente tenta explicar uma coisa, aí vem a mente da gente, fica confusa, fala, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir explicar direitinho para a pessoa, né, por que tem que ser assim? Aí a gente faz, é melhor a gente falar assim, olha, vai lá e lê o Livro dos Espíritos, no capítulo 6 do livro 3, na questão 742, porque aí a gente já se livra, a gente já passa a bola para Kardec e fala assim, ó, parceiro, resolve aí o problema.
Então a gente, como é comum, a gente recorre a Kardec sempre. E a gente foi recorrer a Kardec lá no Livro dos Espíritos, na questão 742, do capítulo 6 do livro 3º. A questão que Kardec propõe aos Espíritos é a seguinte: qual a causa que leva o homem à guerra? Uma pergunta simples, não é? Qual é a causa, afinal de contas, que faz com que esses nossos irmãos queiram se matar uns aos outros? Porque não é só uma questão de religiosidade, de crença, de eu acreditar numa coisa ou outra, não. Não pode ser só isso. Não pode ser uma briga só por um pedaço de terra. Não pode. Tem que ter algo mais profundo e enraizado aí, porque esses dois motivos, talvez, que a gente às vezes se prende mais, não são suficientes para fazer tudo isso. E aí, os espíritos, muito sábios, resolvem dar aquele puxão de orelha na gente e colocar cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, como diz a galera do alto, cada um no seu quadrado. Diz lá os Espíritos: a causa que leva o homem à guerra é a predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das suas paixões. Olha só o chute que ele já dá aqui: predominância da natureza animal sobre a espiritual. Ele simplesmente está nos chamando todos de animais. Porque se nós não fôssemos, não estaríamos em guerra. Ah, mas eu não estou lá na guerra. Você não está hoje, né, meu querido? Não está hoje. Porque hoje eu estou aqui. Hoje eu estou Francisco Ramírez. Mas quiçá 200, 500, 1000 anos atrás, onde eu estava? Talvez lá, matando, estuprando, roubando, saqueando. Porque nós temos a visão física da coisa, hoje. Então, quando ele fala que a predominância da natureza animal, é porque nós ainda estamos muito ligados às coisas da matéria. A animalidade está aqui, aflorando na nossa pele. Quem pega busão cheio aí para trabalhar? Pega busão cheio? Pega, né? Vamos lá, você está no busão. Aí chega um cidadão e dá aquele pisão no seu pé. Aí você, como uma pessoa espiritualizada, sabe tudo, calma, tranquila, serena, fala para ele assim: meu querido, você está sentindo uma coisa fofinha debaixo do seu pé? É o meu. Você podia, por gentileza, tirar? Você fala assim para ele? Não, né? Como é que a gente fala, gente, quando alguém leva um pisão no ônibus? Divaldo diz, quando numa palestra dele, que fala assim: tira essa pata de elefante de cima do meu pé. E olha que Divaldo foi bem gentil, né? Pata de elefante. A gente às vezes pega mais pesado que isso, não pega? O que é isso? A nossa reação, a animalidade aflorando dentro de cada um de nós. É simples a gente buscar. Quem dirige? Aqui? Quase todo mundo dirige, né? Dirige, né? É lindo dirigir, não é? Quando a gente toma uma fechada, aí você fala assim: ô meu irmão, vai com Deus, que Jesus te abençoe. É assim que a gente fala para a pessoa? Não. Se alguém fala aqui, pode ser, gente. A gente vai reverenciar. Vai reverenciar. Quando a gente não consegue falar, por cima fala. A gente às vezes não fala, mas pensa, né? Descansa a mão da cozinha. Mas então, o que é isso? Animalidade.
vontade à flor da pele. Então não é uma ofensa quando os Espíritos falam que é a predominância animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. Ele ainda completa com a satisfação das paixões. O que é a satisfação das paixões? É a nossa vontade. A gente, quando entra num embate, numa discussão, só a nossa opinião é que serve. Só a nossa opinião é que é a certa. A do outro não importa. As minhas convicções é que valem. Ou seja, as minhas paixões predominam. Não importa a situação. Posso estar falando a maior asneira do mundo, mas é a minha convicção. Não importa. Então os Espíritos já vêm e já arrematam tudo. Então não é um problema de religião, não é um problema de terra, não é um problema que bebeu demais aquele dia e mandou fazer o que não. É a nossa predominância animal sobre a espiritual. E aí completa ele na resposta. No estado de barbárie, já nos chama de bárbaros. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra para eles é um estado normal. Esses 90 países que vivem em conflitos, não é a primeira vez. A maioria deles são reincidentes nesses conflitos. Porque quando eles estão começando a resolver um, eles inventam outro. Porque para eles é normal. É claro que se a gente for pesquisar historicamente, a história da humanidade foi toda forjada em cima de guerras. Não é assim que a gente aprende lá na história, quando a gente lê história, né? Eram os mais fortes querendo dominar os mais fracos, eram invasões aqui, os reis querendo dominar, serem mais poderosos que os outros. Foi assim. Nós fomos talhados, nós espíritos encarnados na Terra, fomos talhados dentro de um mundo de guerras. Então nós ainda estamos na barbárie, porque muitos ainda acham normal. Ah, Ramires, mas eu não acho normal. Claro, que bom que nós não achamos, que estamos aqui hoje, felizmente, não achamos normal. Não é? Eu tenho certeza que tem gente aqui que não faz mal nem para uma mosca. Mas em compensação deve ter uns que se ciscar, já chamam para vamos, vem. Não é? Faz parte da nossa natureza. Nós somos espíritos imperfeitos. Estamos aprendendo ainda. Mas tudo faz parte de um processo evolutivo. E aí continua ele na resposta que não acabou. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente. Ela quem? As guerras, né? Ele está dando resposta das guerras. Então, à medida que o homem progride, ela se torna mais frequente. Está aí a história mostrando para a gente também. Que à medida que o homem foi evoluindo, as guerras foram diminuindo. E hoje, se nós somos 193 nações, e 90, 91 estão em conflito, em algum momento nós éramos só 50 nações, mas vivíamos todos em guerra. Inclusive as guerras são os motivos da formação de tantas nações. Porque quando eu não concordo com algo, eu saio, não é assim que acontece? Eu me retiro e aí a gente cria um outro núcleo. Acontece isso na doutrina espírita. Saí daquela casa, não quis, briguei lá, briguei com alguém, né? Porque espírita é muito mimizento, viu gente? Espírita
amiguinho, tudo não pode, né? Tudo não pode, eu não gosto, não quero, me ofendeu, me magoou, vou embora. Aí você vai embora. Aí você não consegue achar um centro espírita, você resolve o quê? Fundo seu, pai. Claro, por quê? Porque não tem nada melhor do que fundar alguma coisa com as suas ideias, com os seus pensamentos. E assim se deu a formação do mundo, né? As nações foram formadas porque alguém saiu dali e falou assim: não, eu vou fazer aqui, um povo aqui. E aí foi chamando olha, mas aqui a gente vai fazer assim, aqui a gente vai fazer assado, aqui você pode tomar cervejinha, você pode ir no churrasco, beleza? Não tem problema nenhum, não. É isso. Então, a formação é toda essa. Então, à medida em que o homem evolui, né, ela se torna menos frequente. Por quê? Porque quando você evolui, você evita as suas causas. Quais são as causas? Orgulho, inveja, egoísmo, né? Todos esses males que a gente traz dentro de nós são os motivos que nos levam aos conflitos. Então, e quando ele se faz, e aí ele responde, né? Ela se torna menos frequente porque ele evita as suas causas. E aí ele põe uma vírgula e abre um parênteses e diz assim: e quando ela se faz necessária, ou seja, quando não tem jeito, quando a guerra é iminente, ela vai acontecer, né? Por N motivos, né? Ele sabe adicionar-lhe humanidade. É difícil a gente entender um pouco isso que Kardec, que os Espíritos estão dizendo para Kardec. Consegue adicionar-lhe um pouco de humanidade. E eu me perguntei, quando, claro, estudei, quando estava preparando o tema, eu falava assim: mas caramba, que humanidade tem em eu sobrevoar um país, uma cidade, e despejar um monte de bomba, sem preocupação de onde vai cair, quem vai matar, quem vai viver, quem vai morrer? Onde está a humanidade disso? Então, é muito colocado de uma forma muito interessante essa vida. Então, se houver isso aqui, essa suposta humanidade, talvez pudéssemos minimizar até os próprios conflitos recíprocos. Então, por isso que ele fala, né, que quando o homem evoluir, e a gente está o quê? Longe de evoluir, muito longe. Estamos caminhando, alguns em passos de tartaruga, outros em passos, como é que é aquele bichinho? Lá, tem um nome, caracol, né? Tem a tartaruga e tem o caracol que é mais lento que a tartaruga. Lesma, isso, a lesma. Eu não queria falar, acho que é meio nojeitinho, lesma, né? Mas é isso. Então a lesma é mais lenta que a tartaruga. Então tem gente que está na tartaruga e tem gente que está na lesma. E está tudo bem, está tudo ótimo, porque isso faz parte. Nós não vamos atingir a perfeição da noite para o dia. Numa oportunidade eu estava falando com os companheiros de outra casa sobre a transição planetária. Se vocês me convidarem uma próxima cultura, falaremos aqui sobre a transição planetária. E a gente às vezes pensa assim: no dia tal vai amanhecer, tudo vai ser lindo, maravilhoso. No 1 minuto do ano tal, do dia tal, vai ser tudo lindo, todo mundo vai se amar, vai ser maravilhoso. Nada disso. É só um processo. É só uma forma de a gente ilustrar às vezes um fato que vai acontecer. E aí, tem tempo? Tem? Olha, eu falo demais, né, gente? Continuando, Kardec faz uma nova pergunta para os espíritos, que é a pergunta seguinte, a 743. Ele pergunta por que tem a guerra, e depois ele pergunta: a guerra desaparecerá um dia da face da terra? A resposta qual é, gente?
Vocês sabem? Sabem? Fala. Sim! Vai desaparecer. Olha, agora mesmo a gente estava lendo aqui o negócio de fé, né? Cadê a fé? A gente tem que ter fé. Vai. Por quê? Porque a proposta de cada um de nós aqui é a perfeição. Não fiquem preocupados, não. Ninguém vai ficar para trás. Pode demorar, pode ser a lesminha lá, mas vai chegar à perfeição. Então, a Terra um dia vai ser um planeta em paz. Né? Nós não vivemos num planeta de provas e expiações. Estamos entrando num processo de regeneração, né, na transição planetária, planeta regenerado, mundos felizes e coisas celestiais. Aí, porque todos nós vamos passar por todos os estágios da Terra. Então, a resposta é sim. Sim. E aí ele diz, vírgula, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Todos os povos serão irmãos. Se seremos irmãos, não vai ter briga? Vai, porque a gente briga com o irmão, não briga com o irmão? Briga? O cara arranca rabo, né? O cara quebra pau em casa com os irmãos, que tem família que tem mais dois, três irmãos aí. Aí o bicho pega, né? Então é evidente. Só que quais as proporções dessas brigas? Ou quais os efeitos? Nenhum. Apenas um estresse momentâneo ali, todo mundo fica de biquinho, de pin. Outro dia amanhece, está todo mundo lá, tomando café junto, e conversando. Claro. Aí você vai falar assim, né? Eu fiquei 5 anos sem falar com meu irmão. Infelizmente tem fatos, né, que acontecem. Né? Mas normalmente os efeitos são muito pequenos nessas pequenas brigas. Então, quando nós todos somos irmãos, porque nem nós espíritas somos irmãos, não é? A gente fala assim, nós somos irmãos, tudo, né? Temos que dizer irmão. Não sou meu irmão, não. Quem de vocês aqui me convidou para o churrasco do aniversário? Como é que vai deixar o irmão fora do churrasco, da festa? Tem aniversário da casa aí, não tem? Viu? Ela lembrou de me convidar, ela voltou. Já me considera irmão. Né? Vamos ver quando for lá no barraco dela lá, vamos ver se vai chamar. Não, já passou. Já passou? Então tá bom. Então é isso, então, gente, está tudo certo também, porque nós estamos aprendendo. Vai demorar para a gente ser irmão, vai demorar, mas nós vamos conseguir. Agora, a gente não pode exercitar, a gente não pode treinar, na hora que a gente estiver lá com os irmãos brigando, e falar, você vai falar, melhor não falar, é minha irmã, deixa quieto, não quer confusão. Então, a gente pode evitar se a gente quiser, verdade? Bom, então a questão Kardec desenvolve assim. Agora eu queria tomar um pouquinho mais de tempo de vocês, né? Hoje posso falar com ele. Eu queria ler um pouquinho uma colocação que o espírito Miramês faz sobre esse tema. É muito interessante. Praticamente ele comprova tudo aquilo que Kardec diz, mas claro que põe uma conotação mais enfática lá. Vamos lá para a gente ser rapidinho. A fonte de onde emanam as ideias de guerras é a predominância da natureza animal sobre a espiritual, como diz Kardec. É a ignorância do ser humano que ainda desconhece as leis do Criador. Os povos belicosos são os mais atrasados espiritualmente. Eles desconhecem a fraternidade, que faz ligar todos os povos, uns amparando os outros, pelos fios do amor, em nome da caridade. As guerras, porém, são como que operações de socorro em um tumor maligno das sociedades. Somente por elas, alguns povos acordam para a vida melhor. O mundo espiritual inferior junta-se aos homens para instigar essas ideias de ódio e de violência. Entretanto, Deus sempre acode aos que sofrem e dá assistência aos ignorantes.
Os benfeitores espirituais estão agindo, mudando ideias e fazendo com que as nações em litígio aproveitem as lições pelo agulhão da dor. É a lei do semelhante curando o semelhante. Observemos que as guerras são filhas do primitivismo. Os homens primitivos viviam em guerras constantes uns com os outros. Com o passar do tempo, as guerras vão se espaçando cada vez mais, para depois desaparecerem do planeta, onde a vida será somente paz. Os homens são tão acostumados à guerra que criaram os ministérios das guerras ao invés dos ministérios da paz. Quem leu a história lembra? Os reis tinham os ministérios da guerra, não é? Nenhum tinha o ministério da paz. Condicionaram-se em tais pensamentos inferiores e o descondicionamento lhe custará muito caro. O homem, infelizmente, só conhece um direito que sempre prevalece, o do mais forte em armas e dinheiro. Ele deixa de pensar na fortaleza da moral e no amor, e os mais fortes tomam as primeiras cadeiras nas decisões, quando as são e se reúnem para tal empreendimento. Os povos que dirigem os destinos do mundo, como eles alegam, gostam dos primeiros lugares, bem como de se exaltarem ante os pequeninos. Entre mentes, é bom que observemos o evangelho deste caso. Lá em Mateus, no capítulo 23, diz assim: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quantas nações do passado se exaltaram e hoje se encontram de cabeça baixa, humilhadas, e outras tantas que foram humilhadas e se encontram em posição de destaque. A vida é uma roda. O sol banha a terra em todos os lugares, e cada região recebe o seu calor benfeitor em determinado momento. Tudo tem a sua vez, e será assim igualmente com os homens, pois a reencarnação é o processo de mudança, dando oportunidades a todas as almas. Sabes onde residem a causa da guerra? É nos sentimentos. Com os pensamentos reformados, desaparecerão os seus efeitos. A melhor guerra a qual devemos nos alistar para melhor combate é a guerra interna, contra os piores inimigos que existem, que são os defeitos morais. Assim, as guerras factícias deixam de existir por força do amor. À medida que os homens progridem espiritualmente, as guerras e tudo que provém delas como sofrimento vão desaparecendo como por encanto. E a bênção de Deus, pelos canais de Jesus, ficarão mais visíveis para a nossa paz. Essa é a colocação de Divina Missa sobre esse tema. Que Jesus possa permitir que nós sempre optemos pela paz, em todos os momentos, em todas as situações, principalmente no nosso dia a dia. Nós não podemos resolver os problemas das guerras dos outros, mas a gente pode resolver as nossas guerras interiores, e elas já são muitas, né? Elas já são muitas. Então, se a gente conseguir combatê-las internamente, a gente já vai estar fazendo a nossa parte. Ah, mas a gente não pode fazer nada para ajudar? Pode. Podemos vibrar positivamente, para que os espíritos amigos, que os benfeitores iluminem as mentes dos líderes dessas nações,
para que eles possam encontrar um meio termo, um caminho adequado em que a paz seja o principal objetivo. Vamos então aproveitarmos essas boas vibrações, né, esses fluidos salutares que são emanados por esta casa, né, e rogar ao Mestre querido, ao benfeitor desta casa amiga, que possamos cada um de nós estarmos envolvidos nessas boas vibrações. Que essas boas vibrações possam trazer a cada um de nós o alívio das nossas dores, das nossas angústias, das nossas tristezas, das nossas frustrações. Que essas boas energias possam fazer com que cada um de nós afaste as vibrações negativas e os maus pensamentos da nossa mente. Mas principalmente, que essas boas energias nos dê as forças necessárias para que a gente possa superar e suportar com fé e coragem todas as nossas dificuldades neste plano espiritual, nesse plano físico e aqui encarnado neste momento. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.